Então, na ação penal 506, 31, 30, 17, continuar o depoimento do senhor Marcelo Caído Brecht, ainda com a palavra do Ministério Público, vamos limitar o conteúdo dos e-mails, sem necessidade de relatar novamente Perfeito. o que já foi dito. Não. O PDF agora 19, uma mensagem de Paulo Melo para o senhor do dia 29 de setembro. Marcelo, ainda não foi possível fazer escritura, amanhã deve ser feito um instrumento particular de pagamento do imóvel, está claro para os interessados que o risco é deles. Informa amanhã, abraços também Exatamente. uma continuação dessa sequência de tratativas. Dia 29 de setembro, informação do senhor Paulo Melo para o senhor de que o imóvel foi comprado hoje, via contato particular e efetuado o pagamento. A informação sobre o pagamento. Exatamente, já atualizando a compra. O 21, Paulo Melo indaga ao senhor Marcelo, o advogado solicitou que tomássemos posse do prédio. Providenciei uma equipe de segurança contratada pela empresa. Há um alinhamento de quais serão nossas responsabilidades? O senhor responde, até agora era só comprar, mas ok, coloque a empresa de segurança, mas avise o advogado que qualquer coisa a mais precisamos ser orientados pelo deputado. Novamente, quer dizer, até então meu compromisso tinha sido comprar o terreno. Aí já começa a aparecer que tem que manter o terreno. Aí começa a ter mais custos envolvidos. Aí eu fui novamente, ficou evidente aqui que eu fui novamente pedir autorização à Palocci, deixando sempre claro ao advogado, quer dizer, Roberto Teixeira, que eu tinha que ter autorização de Palocci para bancar esses custos, porque esses custos iam sair da planilha italiana. O 22. É a mesma coisa, ele Paulo me atualizando, Melo pede contato para atualizar. dizendo que tem um gasto adicional de R$200 mil. O senhor Paulo Melo diz o seguinte, não foi possível tomar posse do imóvel ainda porque há 3 famílias morando no local. Estamos contratando sempre em nome do comprador uma empresa especializada nesse assunto para negociar a desocupação. Então, era contratado em nome da DAG como interposta pessoa esse contrato. Eu não me lembrava, mas está claro aí que é isso. Eu nem me lembrava desse episódio em si, mas o e-mail deixa isso claro. E aí teve esse gasto adicional, e como todo gasto adicional, quer dizer, a gente já estava fazendo mais do que aquele escopo originalmente previsto, eu fui buscar autorização, eu fui informando a Palocci desses custos adicionais. O advogado está acompanhando tudo, que havia gastos adicionais, é isso? Havia gastos adicionais e que esses gastos adicionais iam ser autorizados de Palocci e tirados da planilha italiana. O 23, Paulo Melo para o senhor. Marcelo, fui procurado por José Carlos Bonlai, hoje por José Carlos Bonlai. Ele deseja retomar rapidamente o assunto de reforma, construção do Instituto. Me comunicou uma expectativa de prazo bastante desafiador para a inauguração, maio de 2011. Aí veja bem, antigamente o escopo era só comprar. Depois passei a comprar e manter. Aí José Carlos Bonlai já apareceu para Paulo Melo com essa história da gente evoluir na reforma e construção, ou seja, mais custo, mais investimento, tem até a questão de buscar arquiteto. Então, nesse momento, eu já pedi orientações. Quando eu já pedi orientações ao Palocci, porque vai ter mais essa quantidade de gastos que vai sair da planilha italiana. Paulo Melo, nesse e-mail, ao final diz, pedi também a José Carlos Bonlai, né, que alinhasse o assunto internamente. Aqui ele claramente está dizendo para Bonlai alinhar com Roberto Teixeira, com Lula. Ou seja, eu vou buscar a orientação de Palocci e José Carlos Bonlai. Ou seja, o Paulo Melo aqui está claramente dizendo que isso não pode ser feito como iniciativa de Bonlai. Ou seja, que Bonlai alinhasse esse assunto internamente, Roberto Teixeira, Lula, e eu, por minha vez, ia pedir autorização a Palocci. Agora, o 24 e 25, Paulo Melo encaminha para conhecimento uma matéria jornalística de 8/11/2010 com o título Instituto Lula já tem patrocinadores e sede. É de 8 de novembro de 2010. E o senhor
responde para Paulo Melo: já avisei ao italiano que estamos batendo na trave. Esse pessoal não tem responsabilidade. Foi aquilo que eu falei no meu depoimento, que foi a partir daí eu acho que começou a Lula a repensar seriamente em abandonar, que foi quando começou realmente o terreno ficar exposto tudo, e foi aquela reportagem que teve, acho que foi na época, né? Foi da época que acabou levando uma reportagem da época, nisso aí grande, e pronto, aí a partir daí eu acho que começaram o Lula já parece que já estava reagindo, porque não tinha metrô, mas a partir daí... É uma reportagem do UOL. O senhor diz, esse pessoal não tem responsabilidade. Que eu estou me referindo ao Instituto, porque lembra que desde o início eu achava que a melhor maneira que tinham que fazer é receber uma doação e comprava o terreno. Quer dizer, quando eles resolvem não fazer isso e fazer tudo de uma maneira não oficial, usando os recursos que eu tinha, quer dizer, eles estavam fazendo de uma maneira irresponsável, meu modo de ver. Por mais que a gente tenha tido cuidado de fazer através da DAG, quer dizer, de alguma maneira tinha uma exposição. Aqui ainda, como algum repórter xereta pode acabar chegando na DAG, acho importante prepararmos a história e estratégia de comunicação ou de não comunicação deles. Envolva Márcio, Polidoro e Alexandrino. Exatamente, Márcio era responsável por comunicação na empresa e Alexandrino era o contato que a gente tinha com o Instituto, para que o Alexandrino então alinhasse com o Instituto qual seria a nossa defesa em comum. E vocês prepararam essa história, estratégia de comunicação? O que um ia dizer, o que a gente ia dizer, para também o Instituto não estar falando coisas distintas. O Instituto Lula, né? No 26, Paulo Melo para o senhor Marcelo, estive juntamente com Alexandrino, com o advogado. Achamos que o vazamento deve ter originado pelo voluntarismo do agricultor. Bunlai. Porque, lembra aquela história, o Bunlai acabou fazendo aquele voluntarismo para pegar arquiteto, começar a pensar na reforma e construção, ou seja, começou a movimentar mais coisas. Eu deduzo que seja isso aqui. E Paulo Melo diz: pedi-lhe que conversasse com ele o mais rápido possível para controlá-lo. Que Alexandrino então conversasse? Que Paulo pediu a Alexandrino para conversar com o Bunlai para controlar. Para controlar o Bunlai, né? Em paralelo, estaremos preparando um Q&A para o comprador, que é a DAG, e vendedores, quer dizer, os vendedores do terreno, para que, ou seja, todo mundo tivesse com o mesmo discurso, que os vendedores do terreno, a DAG como compradora, o Instituto Lula, a gente, todo mundo tivesse o mesmo discurso. E aí o senhor então mandou uma mensagem em seguida para ele: você falou com o seminário? Aí ele diz: não entendi, Marcelo. Porque na verdade assim, não entendi, Marcelo. Aí eu botei assim, a mensagem era para Alexandrino, quer dizer, quando eu falei você falou com o seminário, veja que Alexandrino está neste e-mail. Esse e-mail foi para Paulo e para Alexandrino. O seminário é o Gilberto Carvalho. Então, na verdade, eu queria... Alexandrino, você falou com o seminário, porque a partir daí, esse assunto começava Lula ainda era presidente, um assunto dessa dimensão começa a perturbar. Então, eu pedi para Alexandrino, você falou com o seminário? Porque desde o início, eu achava que a maneira com que os assuntos eram conduzidos, tanto por Roberto Teixeira como o pessoal do Instituto, era meio irresponsável. Então, aí, com esse assunto aparecendo, eu já queria ter certeza que também o seminário estava envolvido. Quer dizer, isso tudo fica evidente, por exemplo, a gente vai lembrando, mas eu não me lembrar desses detalhes mesmo, entendeu? Mas fica aqui claramente evidente. Eu queria então que o seminário o alertasse... Não, que Alexandrino avisasse ao seminário do risco desse assunto. Desse vazamento. Não é só do vazamento, do risco que esse assunto envolvia. A essa altura, a gente não pode esquecer que o Lula ainda era presidente. Estamos falando em novembro de 2010. Certo. Por mais que a eleição, nem sei se a eleição já tinha sido segundo turno, nem... Prosseguindo nos 27 e 28, Paulo Melo para o senhor Marcelo, nós preparamos um documento de confissão de dívida a ser assinado pela DAG, formalizando o adiantamento que fizemos para aquisição do imóvel do Instituto. A ideia é termos uma única via do documento arquivado em nosso poder. Apesar da confiança que temos no parceiro, ele é a única pessoa da DAG ciente da operação, que poderia nos causar um certo inconveniente numa hipótese improvável de sucessão. Eu não me lembrava também nem desse documento, mas claramente como a gente antecipou aquele dinheiro para Dermeval, se buscou uma maneira de assegurar que
isso era formalizado de alguma maneira, porque teve uma pessoa de confiança, mas vai que acontece alguma coisa com ele, ficou evidente como é que isso ia ficar lá na frente, entendeu? Então se buscou. Eu realmente não me lembro desse documento, dessa formalização. Eu não sei como é que foi, não sei exatamente como é que foi feito. Aqui ao final ele diz, caso opte por, então, fazer esse documento de confissão de dívida, caso opte por seguirmos adiante, quem deverá ser a beneficiária do documento? A CNO? O senhor responde de minha parte, ok. Quanto a beneficiária, avaliar com Marcos Grilo ou HS, Huberto Silva? Para mim, é o que eu estou dizendo, para mim o que eles resolveram estava bem. Aí eu coloquei as duas pessoas que eu sabia que estavam envolvidas nessa questão, que era Marco Grilo e Huberto, no sentido de ver, porque o que eu deduzo aqui é o seguinte, esse dinheiro saiu do ProSub como adiantamento. De alguma maneira tinha que ser formalizado e tinha que ter uma dívida, algum documento formalizando. E aí o Marco Grilo e o Huberto apoiaram ele, a Paulo Melo, para ver como essa questão ia ficar. Eu realmente não me lembro disso aqui, como é que foi que evoluiu, entendeu? Eu deleguei para eles. O PDF agora 29. Paulo Melo dirige ao senhor um e-mail. Marcelo, fui procurado pelo pecuarista hoje, ele irá providenciar a devolução dos recursos conforme acordado anteriormente. O senhor diz, me esqueci de lhe falar, foi o que combinamos na sexta. Eu até, primeira coisa eu procurei, quando eu disse foi o que combinamos na sexta, eu pensei, eu combinei na sexta com o Bulay ou com o Palocci. Aí eu fui buscar os registros da minha agenda. Com o Palocci eu só achei uma agenda na segunda, dia 21, então não foi essa. E com o Bulay e Okamoto eu também não achei nenhum registro. O que pode ocorrer, simplesmente a PF pode não ter recuperado. Não me lembro. Agora, fica claro para mim, pelo que se deduz, que o Bulay estava devolvendo provavelmente aqueles recursos daquele negócio do arquiteto. Para mim, se eu tivesse que deduzir aqui, porque eu não me lembro, mas se eu tivesse que deduzir lendo este e-mail, eu diria que ele está provavelmente devolvendo aqueles recursos daquela iniciativa dele de contratar arquiteto para iniciar a reforma e construção, porque essa altura... Aquele e-mail que se refere a maio de 2011, início da reforma? Exatamente, que ele procura o Paulo Melo, é o e-mail da página 23, que ele procura o que o José Carlos Bulay procura Paulo Melo e diz que vai iniciar um investimento, que já quer contratar arquiteto. Eu imagino que teve tido gastos. E aí, em fevereiro de 2011, quer dizer, nós estamos falando 3, 4 meses depois, eu imagino que seria. Mas aí eu acho que a pessoa para dizer, eu não me lembro, Paulo Melo provavelmente se lembrou, deve lembrar, porque eu não me lembro que exatamente essa devolução foi isso. Agora, passando para o 31, Paulo Melo para o senhor. Sempre cópia para o Altite. Marcelo, estive na última quinta-feira com o nosso parceiro no assunto do imóvel no Ibirapuera. E ele comentou comigo da possibilidade alinhada com você de provisionarmos custos adicionais de manutenção entre 1 milhão e 2 milhões. É de 13 de junho, né, de 2011, esse e-mail. No orçamento original do empreendimento, já havíamos provisionado os custos de manutenção necessários até o final de 2011. Só precisaremos de recursos adicionais se o período de espera for superior a esta data ou se forem necessárias despesas extras. Você quer que eu providencie este provisionamento adicional com o apoio de HS? Eu acho que o parceiro aqui... Não precisa provisionar, desculpe. Basta avisar HS caso precise este gasto adicional. Esse parceiro aqui, com certeza, eu acho que está falando da Dermeval. Quer dizer, o parceiro Dermeval teve esse custo, quer dizer, acabou se prolongando, ia ter esse custo adicional, e eu disse, olha, você vai e desconta de HS. E se avisar HS é porque vai ser feito pelo setor de operações estruturadas? Pela planilha italiana, né? Não é necessariamente pelo setor. Lembra, nesse caso aqui eu estava me referindo à planilha italiana. E não ao uso do setor? Não, porque é como disse, a planilha italiana, nem tudo que saiu da planilha italiana saiu de maneira não oficial, pelo setor de operações estruturadas. A planilha italiana tinha vários gastos oficiais, inclusive, por exemplo, se teve um ressarcimento aqui oficial, foi oficial, mas foi pela planilha italiana, eu fiz bônus, então tem muita coisa, aqui se refere à planilha italiana. Certo. Agora já quase encerrando, no 33 e 34... Paulo Melo, para o senhor Marcelo, o assunto Instituto está evoluindo para a venda do imóvel atual e compra de um outro, por solicitação dos interessados.
Estamos apoiando Alexandrino na identificação e negociação de novo imóvel. Aparentemente não serão necessários recursos adicionais para a operação, pois é provável que o fruto da venda do primeiro imóvel seja suficiente para a aquisição do segundo. Mas talvez haja, no entanto, um descasamento de prazos, pois é possível que a venda ainda não esteja concretizada no momento da compra. Pedi a Alexandrino para atualizá-lo a respeito do assunto. Foi aquilo que eu disse. Por iniciativa lá, não sei de quem, de Paulo Melo, de Alexandrino, ou do Instituto, eles desistiram e começaram a procurar um segundo imóvel. E aí a ideia era vender o primeiro e com o dinheiro pagar o segundo. Então, se o fruto da venda do primeiro imóvel vai ser suficiente para a aquisição do segundo, então não haveria entrega de valores à DAG. Exatamente, porque ele receberia pelo primeiro e com esse valor ele pagaria o segundo. Mas acabou não correndo, a gente acabou, que eu saiba, não comprou nenhum segundo terreno para o Instituto. Entendeu? Eles acabaram desistindo da ideia como um todo. Mas o valor, então, dessa venda da DAG... Esse retorno da DAG para... Não, a ideia quando eles desistiram, eles não desistiram do Instituto Lula. O que eles desistiram inicialmente foi daquele terreno. Pelas complicações, quer dizer, ou pela reportagem da época, ou por não ter metrô na porta, por várias razões. Então desistiram. E aí começaram a avaliar um segundo terreno, que o Paulo Melo e Alexandrino começou a acompanhar mais de perto. A partir desse momento eu realmente já não estava mais acompanhando de perto. Mas a ideia era que se eles encontrassem o segundo terreno, os recursos da venda do primeiro comprariam o segundo. Talvez não precisasse dinheiro novo. Mas aí esse segundo, que eu saiba, acabou não tendo nenhum segundo. E aí, pronto. Acende a acusação. Só um esclarecimento, Marcelo. Nessa análise que tu fizeste do notebook que tu recebeste da PF ou da cópia dele, tu identificou alguma mensagem que tu não reconheceu, algum documento que pudesse não ter sido teu, introduzido, alguma coisa, ou todos os documentos que tu verificou te pareceram ser do teu lado? Não, todos os documentos que eu achei eram meus, quer dizer, podia até não ter lembrado na época da colaboração, ouvi aqui, às vezes não lembrar, mas claramente todos os documentos que estão no computador que eu encontrei até agora foram escritos por mim, ainda que eu não me lembrasse dele. Eram claramente escritos por mim. Você percebe quando o documento é escrito por você, mesmo quando você não lembra dele. Muito obrigado. Acende a acusação? Tem alguma indagação? A defesa de Cláudio Costa Marques tem perguntas? Tem. Podem ceder, por gentileza, o lugar perto ao microfone para o defensor? Excelência, muito embora já tenha sido determinado que as questões serão relativas apenas aos e-mails juntados, como já a defesa de Glauco já iniciou os trabalhos da verificação dos e-mails, a questão é complementar, porque este ponto não foi tratado ainda na sua avaliação anterior, se é possível tratar de mensagens que já foram localizadas neste movimento junto à Polícia Federal, ou se deixaremos isto para um momento posterior a critério do juiz? Agora que ele vai ser ouvido. Se tiver alguma mensagem. Ok. Bem, de qualquer modo, vamos ainda complementar, senhor Marcelo, as questões relativas às mensagens que o senhor já juntou. O senhor mencionou que essa devolução a que se refere Paulo Melo, numa mensagem trocada entre o senhor e Paulo Melo, o senhor não se recorda com precisão do que se trata, mas é possível que esta devolução se refira a pagamentos que possam ter sido realizados a Glaucus, segundo alguma perspectiva que o senhor tem? Eu acho difícil, porque, veja bem, eu não me recordo de ter escutado sobre esse assunto de Glaucus, sobre o assunto de apartamento, até ver a denúncia. Então, eu só tomei conhecimento que esse assunto acabou. Uma parte do dinheiro que a gente pagou o terreno, pagou os vendedores, acabou parando na mão do Glaucus. Eu só soube disto através da denúncia. Procurei, podia ser uma coisa que na época eu não prestei atenção,
procurei registro para tudo que era lá no meu computador. Não tem nenhuma referência de que na época eu tomei qualquer ciência de que havia esse assunto. Nem o nome Glaucus, nem o assunto do apartamento. Então, eu deduzo que essa devolução aqui foi aquilo que eu falei. Eu acho que foram aqueles gastos com o arquiteto que o Bunlai quis antecipar, e quando o assunto não evoluiu, ele estava combinando de devolver. Mas isso o Paulo Melo vai poder esclarecer, porque eu não me recordo. Bem, eu vou pular já para a questão, aí já entra para os e-mails que foram identificados. O senhor ou a Odebrecht estabeleceram outros negócios com José Carlos Bunlai ou Roberto Teixeira, para além dos temas relacionados ao Instituto Lula? Roberto Teixeira, eu não me recordo de ter tido. Pode ser alguma coisa que ele procurou a gente para procurar alguma coisa, mas eu não me lembro, tá? Zé Carlos Bunlai, negócio concretizado não, mas nós tivemos algumas conversas sobre temas envolvendo que ele queria ir para Angola, sobre temas envolvendo etanol, porque ele tinha uma usina lá em Mato Grosso que queria uma vez vender. Então eu tive conversas sobre outros temas. Ele defendia o grupo Pertin, então eu tive alguns contatos com o Bunlai sobre outros temas de interesses, mas Roberto Teixeira eu não me lembro. Okay. Excelência, tem mais perguntas? As outras defesas têm indagações? Tem? Podem, por gentileza, ceder o espaço para o defensor? Marcelo, boa tarde. Para a defesa de Paulo Melo, eu gostaria de perguntar ao senhor, as tratativas para o Instituto Lula se iniciaram por volta de julho de 2010, é correto essa afirmação? Julho de 2010, foi mais ou menos a época que eu me lembrava. Isso. E os e-mails confirmam. Perfeito. Nessa época o senhor mantinha algum relacionamento pessoal com o senhor Demerval? Sim, social? Demerval eu conheço fui colega dele desde o jardim de infância. Perfeito. Nesse período, o senhor teve algum diálogo com ele, trocou alguma informação sobre como seria a estrutura desse negócio Instituto Lula? Não. Com o Demerval eu sempre tive o cuidado seguinte: Demerval desenvolvia alguns negócios com a organização como subcontratado, tá certo? Uhum. E qual era o alinhamento que eu tinha com ele? A gente podia conversar sobre superficialmente, mas eu não entrava no mérito, discutir detalhes dos temas com eles, valor, até porque ia acabar dando um telefone sem fio com os executivos. Então, ele daqui a pouco ia dizer: Marcelo, eu acertei 20, ia recorrer a mim. As pessoas sabiam que ele tinha relação de infância comigo. Então, minhas discussões com o Demerval ficavam num campo mais superficial. Então, por exemplo, é como eu falei no depoimento, eu me lembro de ter conversado com o Demerval sobre essa questão que a gente estava comprando, que ele compraria esse terreno para o Instituto Lula, faria, mas eu não entrei em detalhe com ele sobre a estrutura, sobre isso e aquilo, exatamente não porque era esse assunto, porque eu não costumava entrar em detalhe com ele para não entrar em choque com o executivo que tinha acertado com ele os detalhes. Perfeito. Então, praticamente, com certeza, o senhor nunca tratou do tema planilha italiano com ele? Não. Planilha italiano, com certeza, eu não me lembro de ter falado e não devo ter tratado com ele. Sem problema. Já em relação ao senhor Paul Tite e o senhor Paulo Melo, o senhor tem uma recordação de que teria tratado... Doutor, só aquela questão, a limitação em princípio são as mensagens, né? Em cima da mensagem, excelência, nós vamos aqui, eu posso até citar a mensagem, já digo aqui para o senhor, que é justamente a planilha italiana e pagamento de 3 milhões de reais, é o evento 1535 aqui, folha 7 e 8. Só quis traçar um paralelo comparativamente com o senhor Demerval, mas em relação ao senhor Paulo Melo e ao senhor Paul Tite, o senhor afirma que... Não, isso, veja bem, eu falei no meu depoimento e acho que esse e-mail deixam claro. Este assunto, veio o pedido, eu passei esse assunto
para Paulo Melo, alinhado com o Potiti, nós combinamos de passar esse assunto para Paulo Melo. Paulo Melo passou a tocar este assunto com o Bulay e com o Roberto Teixeira, eu acho que fica claro em todos os e-mails. Eu era atualizado, sim. À medida que tinha novas demandas de recursos, ele falava comigo, eu autorizava isso com o italiano. Quando tinha dificuldades, tipo a questão do risco, eu ia e consultava o italiano, quer dizer, o Palocci, quer dizer, e eu avisei a ele e a Potiti que esses recursos iriam sair da conta que eu tinha com o italiano. E fica evidente aqui pelos meus, não preciso mais nem falar, que foi isso que aconteceu. Então, justamente sobre esses e-mails aqui, eu queria perguntar para o senhor se não há uma pequena divergência, talvez algum lapso. Toda vez que o senhor se comunica aqui com o setor de operações estruturadas, Paulo Melo e Potiti não estão em cópia quando o senhor usa a expressão planilha italiana. Não, veja bem, eu estou perguntando sobre o fato deixa eu concreto, dizer assim, né? Eu nunca usei esse termo, vamos deixar claro. Planilha Em italiana? nenhum lugar, planilha italiana. Não, mas está aqui no e-mail. Não, planilha italiano eu nunca usei. Certo. O que deixar claro é o seguinte, eu tinha uma conta com HS que debita de 3 fontes distintas, que é aquela. Aí eu tenho vários e-mails que diz a Paulo, Paulo, vou buscar autorização do italiano. Quer dizer, fica evidente aqui que ele sabia. Obviamente que fica ainda mais evidente até pelos outros e-mails que eu juntei no dia 28, que foram indeferidos, mas está aqui. Mas todos esses e-mails aqui, a essa altura do campeonato, se alguém me diz que o Paulo não sabia que era da planilha italiano, aliás, pelo contrário, os e-mails deixam claro que ele falava com o Bulay e com o Roberto Teixeira que os pagamentos tinham que ser autorizados pelo Palocci. Os e-mails deixam claro isso, eu vou além. Eu só, excelência, aqui um e-mail, na verdade, esse evento 1535, folha 7 e 8, eu queria pedir a Vossa Excelência como proceder. Ele tem uma narrativa parcial. Na ação penal 5.021.365, evento 466, anexo 3, aí nós temos essa troca de e-mails na íntegra, e em nenhum momento, quando se fala de debitar a planilha italiano, Paulo ou Potiti são copiados, sempre de forma segmentada. É só esse detalhe que eu queria esclarecer com o senhor. Eu volto a afirmar. E queria só, Excelência, pedir a juntada dessa documentação, porque eu acho que é uma pequena divergência, mas é uma divergência importante, a bem do que Paulo sempre disse, de que nunca teve... argumento, doutor, novos documentos, assim, são complicados. Mas é que, na verdade, nós temos novos documentos aqui opostos que estão parciais. São os mesmos documentos, mas numa cadeia de... Eu vejo no termo, né? Perfeito. Eu acho importante esclarecer o seguinte. As comunicações... Posso só entregar a Vossa Excelência? A gente buscava... Daqui a pouquinho? Aí vai ficar no termo, se for para juntar, vai ser no juntado eletrônico. Perfeito. Só para manuseio, se o senhor quiser ler, se a doutora procuradora também, se o senhor quiser, o senhor Marcelo está à disposição. Olha, aqui. Eu acho que pode deixar claro o seguinte. Primeiro, nenhum lugar tem planilha italiana. Esse termo não se usava. O que ficava claro é que eu tinha uma conta com Palocci, que essa conta era administrada por Hilberto, e essa conta tinha que se buscar autorização italiana. Então, aqui eu tenho vários e-mails onde Paulo sabe, e eu estou dizendo, Paulo, italiano, quer dizer, olha aqui, já avisei ao italiano, é Paulo Melo. Todos os e-mails, já pedi orientações. A única Gente, coisa que eu não consegui entender, se eu puder me ajudar, por que ele não fala direto com o Hilberto? Ele fala, debita no italiano. Não, ele falou. Ah, ele falou para debitar direto? Está aqui. Não, veja bem, é o início. É só esse detalhe, eu Por não isso sei que se eu quero dizer. Pronto, você chegou no ponto. Isso. Esse é o único e-mail que aparece. Este é o único e-mail 7, 8, que aparece. E olha que eu pesquisei todos os e-mails. Perfeito. Nesse 7, 8, que foi o primeiro pagamento, ele buscou minha confirmação. Então, veja bem, ele manda para a Bira, que é quem cuidava da parte de alocação gerencial, e para Hilberto, Louveira, Potiti, tudo, os pagamentos. Aí ele pergunta para mim, para eu confirmar com o Hilberto, para onde é que vai esses pagamentos. Aí eu autorizo. Este é o único e-mail que eu precisei autorizar. Porque a partir daí, eu já tendo autorizado este e-mail e autorizado o pagamento, todos os outros pagamentos para o Beluga, que foi para o Instituto Lula, passou a ser autorizado diretamente por ele, porque essa altura do campeonato, Hilberto já sabia que ele tinha a minha delegação para tratar desse assunto.
Então, o único e-mail em que eu precisei autorizar foi esse. A partir daí, bastava ele falar comigo e perguntava assim, Marcelo, eu posso gastar mais 200 mil? Eu dizia, vou consultar o italiano. Aí, quando o italiano confirmava, eu dizia, pode. Aí ele mesmo procurava o Gilberto e ele autorizava. Tanto é aqueles documentos do Drauzio Moreira que aparece o Louveira entregando o documento. Então, a partir daí, eu não precisei autorizar mais nada, porque ele já tinha, é assim que funcionava, ele já tinha delegação para tratar desse assunto. Certo. Então, ele mesmo cuidava desse É só assunto. para finalizar essa questão, que vai ser a única, Excelência. Nós estamos aqui, esse evento 1535, folha 78, essa troca de e-mails é datada de 9 de setembro. O projeto Instituto Lula, pelo que o senhor mais ou menos se recorda, começou em julho, né? Se ele já sabia que era italiano, por que ele pergunta? O custo referente a esse projeto, Marcelo, será deputado em alguma UE específica? É porque a conta italiana não é um UE. É importante dizer. A conta italiana, ela tem, do ponto de vista, ela tem 3 fontes. Então, ela vai ser debitada, não existe assim. Quando você vai lá para o sistema nosso inicial, com unidade, o E é unidade, na verdade é o A. Deve estar aqui, é a unidade de acompanhamento, que é um centro de resultado. Não existe um centro de resultado na empresa que é conta italiana. O que existe é alguém que absorveu esse custo da conta italiana. Então, este dinheiro sairia de uma das 3 fontes que está em cima. Esse detalhe, o Paulo Melo não sabia. O que o Paulo Melo sabia é que eu tinha uma conta italiana e que os pagamentos iam ser descontados da conta italiana. Agora, o detalhe de que fonte da conta italiana ia saber, ele a essa altura não sabia. Se ele soube foi depois, quando ele começou, mas por isso até que ele tinha que fechar com o Gilberto. Então esse nível de detalhamento, realmente eu não me lembro de ter conversado com ele. Claro. O que eu falei com ele foi que eu tinha uma conta italiana e que o valor ia ser descontado da conta italiana. Claro. E para fechar aqui, só para finalizar, aqui quando o senhor responde a Paulo Melo, o Miraci, Gilberto, Luiz Eduardo e Paul, ou seja, 2 pessoas que não são do setor de operações estruturadas, o senhor responde de uma forma cifrada. É uma conta que a HS mantém e debita 3 fontes distintas. Por que o senhor usou isso aqui e não falou italiano? Eu vou interromper só um minutinho por conta também do áudio aqui.